Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicogeriatra com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esse é um mini vídeo como parte da divulgação da nossa pós-graduação em Neurociências da Terceira Idade. É a mini aula Como é a entrevista clínica para demência em Neurociências. Então, o nosso curso Lato Sensu de pós-graduação em Neurociências da Terceira Idade tem uma parte presencial, que permite uma ampla possibilidade de estabelecimento de novos vínculos profissionais, network, porque o nosso curso é multiprofissional e cada um dos pós-graduandos passa a ter acesso a muitos outros colegas de outras áreas de atuação de diferentes locais. E também pode ter aquele contato tete-a-tete direto com os professores para tirar dúvidas, trocar experiências. E a outra parte é a distância, que você pode estudar do conforto de onde estiver com acesso à banda larga. O nosso curso de Neurociências da Terceira Idade, então, ele é voltado tanto para a parte preventiva, como também para a interventiva de tratamento e soma-se a isso a parte de reabilitação. É um curso altamente diferenciado que nós procuramos formar profissionais que possam competir fortemente no mercado de trabalho através de alta resolutividade por suas atividades. Gosto muito de trabalhar com a terceira idade porque é uma área da saúde onde temos o privilégio de receber muita gratidão e recompensa do nosso trabalho, tanto por parte dos pacientes, como também de seus familiares, cuidadores e outros profissionais que atuam complementarmente à nossa atividade. Então, de acordo com o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, nós temos aí o transtorno neurocognitivo maior. Temos transtorno neurocognitivo maior e temos também leve. Então, a entrevista clínica, ela caracteriza o perfil das habilidades cognitivas, comportamentais e funcionais diante dos sintomas e atual. Quando nós estamos rastreando, avaliando, classificando um idoso com sintomas correspondentes a possível quadro demencial, geralmente alguns dos nossos pós-graduandos no início acham que só precisa avaliar a memória. Outros vão além um pouco, dizem que precisa avaliar memória, atenção, concentração. E nós vamos prepará-los para buscarem informações acerca das funções cognitivas de memória, atenção, concentração, capacidade de interpretação e resolução de problemas, também para os itens correspondentes aos comportamentos e somado a isso também as características relacionadas à independência para alimentar-se, vestir-se, resolver seus problemas diversos, socializar, obedecer a regras, leis e orientações. Enfim, a demência é um quadro que repercute muito mais além do que na memória, como também nas outras funções cognitivas, assim como nas esferas comportamental, social, funcional, enfim, é uma doença que no todo compromete a independência individual. Sintomas comuns, então, vão desde queixas subjetivas de dificuldade para entender o que o outro está querendo explicar, sensação de piora, que já vê que a sua capacidade mental está reduzida em relação ao nível anterior, lentificação, de descrever que parece que o pensamento está lentificado, dificuldades do processamento cognitivo, baseado, por exemplo, na dificuldade para tarefas que anteriormente eram simples, como a partir de uma compra de pães, saber manejar o pagamento e administrar a conferência do troco. Segundo o informante, nós podemos obter essas informações, então, de familiares, amigos, conviventes, porque já temos várias situações que nós vamos abordar o idoso que está acompanhado do profissional que faz em uma determinada instituição o seu acompanhamento clínico de cuidados. E muitas vezes o próprio familiar até prefere mandar para avaliação conosco o acompanhante
o cuidador que até tem mais informações apuradas por estar na convivência do dia a dia, diferente do filho, do irmão, da esposa, de pacientes que estão institucionalizados. E verificar déficits em um domínio, mais domínios e prejuízo funcional expressivo. Avaliar o curso clínico, ou seja, se o adoecimento está evoluindo de maneira lenta, por escadas, ou seja, tem uma piora, depois uma estabilidade, uma pior estabilidade. E avaliar para diferenciar os diferentes quadros de demência. Outra questão também muito repetida, que os nossos alunos tendem a achar que a única demência que existe é de Alzheimer, sendo que tem várias outras nomenclaturas e tipos de demência. Porque a demência é como se fosse um guarda-chuva. A demência é uma síndrome, é um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais, sociais, que no todo somam para um decréscimo, uma redução da capacidade de independência do paciente. Alzheimer, apesar de ser a forma de demência mais comum, não é a única. Então, Alzheimer tem os sintomas com início insidioso, em que o paciente e os familiares pouco percebem essas mudanças no início e só quando elas começam a ficar mais proeminentes que inicia o alerta para chamar a atenção. A progressão é gradual, ou seja, não é de uma hora para outra. Isso acontece em um crescente. Na demência de Alzheimer, as alterações, as perdas das capacidades, elas vão sendo progressivas pouquinho a pouquinho. Raros casos que esse processo é mais acelerado. E o declínio progressivo em platôs prolongados, ou seja, às vezes a pessoa teve uma piora da linguagem e passa muito tempo sem piorar a linguagem. Às vezes a pessoa teve uma piora do comportamento e passa muito tempo sem piorar o comportamento. Ou seja, é um tipo de adoecimento que nós chamamos na nossa equipe de multiforme, ou seja, se nós formos avaliar pneumonia geralmente, na maioria dos pacientes, tem um padrão parecido. Tuberculose, na maioria dos pacientes, tem um padrão parecido. Depressão, na maioria dos pacientes, tem um padrão de sintomas repetidos. Enquanto que demência é multivariada a forma de expressão. E isso nós aprofundamos muito na nossa pós-graduação. Desorientação temporal e espacial, erros em atividades rotineiras, desde limpar-se após evacuar, como manusear troco em compras simples, a dificuldade de ir e voltar em rotas que antes estava acostumada, que eram curtas, rápidas e de dezenas de anos repetindo. Dificuldade de tomar decisões, e que não estamos falando de decisões complexas como compra e venda de imóveis, mas até decisões do tipo mudar o móvel de lugar, de continuar a assinatura de uma revista ou não, lapsos de memória e idade maior do que 60 anos. Então essas são algumas das possíveis características na demência mais comum, que é a de Alzheimer. Perceba então que as perdas, as repercussões cognitivas, elas constituem um dos itens de um conjunto muito grande de alterações. A demência ela pode ser também frontotemporal. A demência frontotemporal tem sintomas com início insidioso e com progressão gradual, ou seja, também começa com manifestações bem sutis que dificilmente os familiares ou o próprio paciente preocupa-se em ir em busca de tratamento precocemente. Problemas comportamentais estão associados à desinibição, como, por exemplo, o interesse sexual passa a ficar muito diferente daquele que era o habitual do indivíduo. Por exemplo, o controle também sobre a quantidade de alimento ingerida modifica e, de repente, a pessoa passa a alimentar compulsivamente. Isso acontece em relação a gastos, chama bastante atenção, acho que até em maior nível, o nível de agressividade. Ou seja, a tolerância da pessoa tende a ficar muito pequena, com repercussões graves, que por estímulos menores pode chegar até a vias de agressão física ou agressão verbal grave, sendo que antes, diferente o perfil dessa pessoa, de aguentar mais, como diz a família. Antes aguentava mais, antes tolerava mais. E perseveração, apatia, perda de empatia, simpatia pelos outros, ou seja,
a sociabilidade passa por um processo de redução, empobrecimento, limitação. Estereotipias, perseverações, hiperoralidade, de onde eu falei anteriormente, de compulsões alimentares que passam a acontecer, sendo que não fazem parte do histórico de vida da pessoa. Comprometimento das funções executivas, de independência, relativa à preservação da memória e percepção. Perceba então que na demência frontotemporal, a função cognitiva memória pode estar quase e algumas vezes até bem preservada. Isso comparando com os prejuízos mnêmicos que acontecem mais graves na demência de Alzheimer. Relativa à percepção da memória e preservação, inicialmente antes dos 65 anos. A demência frontotemporal, ela chama bastante atenção por deixar a pessoa muito diferente do que ela era em relação a temáticas como sexualidade, agressividade, oralidade, enfim, é um tipo demencial geralmente precoce, cujas repercussões chamam muito a atenção da família, de onde tem aquelas afirmações em famílias menos instruídas que ficou um velho safado, ficou um velho guloso, ficou um velho sem respeito, ficou um velho sem paciência demais, ficou um velho bruto. Então, são algumas das frases que nós pensamos da prática para servir de alerta de um possível quadro de adoecimento frontotemporal. Tem também a demência por corpus de Levy. É um tipo, obviamente, por comparação à demência de Alzheimer, bem menos frequente, em que os sintomas também são de início insidioso, discretos e que vai piorando progressivamente. A cognição, nesse caso, chama bastante atenção por uma característica oscilante, ora preservada, ora manifestando prejuízo de memória, atenção, concentração. Essa oscilação pode ser em curtos ou longos períodos de tempo. Alucinações visuais recorrentes. Aqui, a psicopatologia para a qual nós falamos em alucinações visuais são que percepções sem estímulos, ou seja, a pessoa diz com certeza que está vendo pessoas, objetos, situações, algumas condições de difícil descrição e que não correspondem à realidade, ou seja, outras pessoas do ambiente não verificam e claramente também estas declarações de percepções visuais que não correspondem à realidade não são facilmente mutáveis com argumentação lógica. Então essa é a característica da alucinação visual. Movimentos correspondentes ao parkinsonismo, de tremor, dificuldade de expressão facial, encurvamento, limitação dos movimentos dos membros inferiores, rigidez muscular, problemas de sono, especialmente alterações importantes do sono, hipersensibilidade neuroléptica grave, ou seja, em contato com antipsicóticos, como por exemplo, haloperidol, clorpramazina, risperidona, tem reações desproporcionalmente esperadas de efeitos colaterais, desorientação espacial e temporal intensa, déficit no processamento espacial, como dificuldade do planejamento de deslocar entre os diferentes cômodos da casa, ou de chegar até a porta para atendimento da campainha. Nós temos também a demência vascular, muito característica em pacientes que têm um histórico de doença física vascular, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, dislipidemias de maneira geral. Então, as demências vasculares, elas também têm um grande problema de demorarem para serem reconhecidas. Então, os sintomas cognitivos estão associados a um evento cerebrovascular, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico, ainda que transitório e sem repercussão extensa no tecido cerebral. Déficits intensos no processamento atencional e no controle executivo. Início associado a possíveis eventos vasculares, como desmaios, crises convulsivas, infarto. Infarto agudo do miocárdio, geralmente as pessoas esquecem. Cefaleia, que é a dor de cabeça intensa, com progressão variada. Ou seja, aqui tem-se vários eventos do sistema cardiovascular que repercutem numa demência vascular. Já que a demência tem, óbvio, as repercussões resultantes das mudanças no cérebro, por isso que nós fazemos o alerta
inclusive cai em alguns concursos, do infarto ser um evento cardiovascular que repercute também cognitivamente na demência vascular. Alterações do exame neurológico, tanto em relação à força como em relação aos reflexos, e mais frequente em pacientes com síndrome metabólica e doenças associadas, como foi dito anteriormente, obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia graves, que não foram adequadamente cuidadas com medicamentos, dietas, exercícios físicos. Ou seja, a demência vascular tem inclusive uma característica muito clássica, solicitada em exames, provas, avaliações. Ela pode evoluir por escadas, ou seja, tem uma piora, depois estabiliza uma melhora por um tempo, uma outra piora, estabiliza uma melhora, uma outra piora. Tem a lesão cerebral traumática, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, que nem precisa ter perda de massa cefálica. Então, evidência de lesão cerebral traumática, presença de acidentes ou ferimentos no crânio, com perda de consciência, amnésia pós-traumática, perda da memória, então, depois do trauma, de maneira imediata ou posterior, desorientação, confusão mental, sintomas neurológicos como convulsão, hemiparesia, hemiplegência, anosmia, déficits atencionais graves. Sintomas cognitivos e funcionais têm início após a lesão e permanecem após período agudo. Então, esse é um exemplo de lesão cerebral traumática. Temos também quadros demenciais induzidos por substância. E aqui eu chamo bastante atenção para a demência alcoólica, embora eu tenha avaliado também pacientes muito jovens com demência desencadeada pelo uso compulsivo, prolongado e sem tratamento de cocaína e crack. Então, esse prejuízo, como eu já falei, que a demência é um quadro sindrômico, rico, com repercussões de sintomas cognitivos, comportamentais, sociais, da independência, enfim. Então, várias substâncias podem levar a prejuízos cognitivos, comportamentais, sociais, da dependência grave. Chama atenção especialmente para a dependência de álcool. Então, a substância em uso ou utilizada é associada a sintomas cognitivos. Exemplo clássico, álcool. O curso temporal dos sintomas consiste, então, com o período de uso da substância, e aqui eu colocaria a mais também um prejuízo crônico depois da paralisação, se usou, por exemplo, bebida alcoólica por décadas. No caso do álcool, a síndrome de Korsakoff e Wernicke podem estar presentes. E a doença de Parkinson também repercute com quadro demencial. Nisto, entendo o diagnóstico estabelecido da doença de Parkinson, que é um diagnóstico clínico, ou seja, não existe exame laboratorial, de imagem ou de outra característica que vá confirmar o diagnóstico de Parkinson, um diagnóstico clínico. Então, sintomas com início insidioso e progressivo, ou seja, também começa muito sutil, de pouca percepção pelo próprio paciente e familiares, e vai evoluindo para formas mais graves lentamente. Então, a doença de Parkinson antecede de forma clara os sintomas cognitivos, ou seja, as alterações motoras, como tremor, rigidez muscular, dificuldade de expressão facial do Parkinson, antecipam em muito o quadro demencial, cognitivo. Problemas importantes na regulação da atenção, então, do controle executivo e da desorientação no espaço, e relativa à preservação da memória. Felizmente, a função memória, então, está bastante preservada no Parkinson. Sintomas de depressão, apatia, ansiedade e delírio são comuns no indivíduo com Parkinson e que, felizmente, responde muito bem aos antidepressivos. O antidepressivo trata tanto o sintoma depressivo como ansioso, a apatia, a ansiedade. Os delírios respondem também a alguns antipsicóticos. A dificuldade de tratar sintomas psicóticos no Parkinson é que os antipsicóticos tendem a piorar os sintomas, especialmente motores, do parkinsonismo. Enfim, a doença de Parkinson é também desencadeadora de sintomas correspondentes à demência de maneira mais tardia em sua evolução. Desta maneira, perceberam que eu sou apaixonado pelo rastreio, atendimento e reabilitação de idosos, nos cenários ambulatoriais de internação, de instituições especializadas como casa de repouso, enfim,
creches voltadas para idosos. Esta é uma área de conhecimento apaixonante, desafiadora e especialmente chama atenção, de muita gratificação. Ou seja, os nossos pacientes idosos e seus familiares costumam sempre manifestar muito afeto, agradecimento e reconhecimento pelo nosso trabalho. Diferente de outras áreas da saúde, em que alguns colegas ficam desmotivados porque não está no perfil de algumas clientelas o reconhecimento e a gratidão pelo nosso trabalho. Em idosos, nossa, como eu recebo presentes de Natal, de Páscoa dos pacientes idosos. Muito, muito, muito mesmo. O nosso curso de pós-graduação em Neurociência da Terceira Idade foi colocado em um formato para facilitar o seu acesso e o curso rápido de um programa voltado para necessidades que existem no mercado e a sua habilitação para resolver essas problemáticas. Então, são cursos com investimento de valor justo e viável. Além disso, um grande diferencial. Os nossos professores, além de atuarem na docência, eles também têm ampla experiência com o mercado prático. Ou seja, os nossos professores conciliam, calibram, harmonizam as informações mais atualizadas que são publicadas nesta área de conhecimento, moderadas pelas suas experiências do que dá certo, do que não dá certo, ou seja, médicos geriatras que atuam em clínicas especializadas em terceira idade, psicólogos que fazem processo de reabilitação neuropsicológica deste público, assistentes sociais que fazem consultoria para casas de repousos, enfermeiros que coordenam equipes de saúde que fazem processos de acompanhamento de pacientes com doença crônica, por exemplo, com demência, educadores físicos, nutricionistas, enfim, uma grande gama de professores que põem a mão na massa e trazem para a sala de aula ou nas aulas à distância as experiências e recomendações do que funciona, do que não funciona, do que funciona mais ou menos, que está nos livros, nos artigos, nos protocolos, nas recomendações. Enfim, é um curso que através de casos clínicos em sala de aula e também nas aulas online, os professores estimulam a participação ativa dos alunos e, no caso presencial, já oferece feedbacks imediatos. E nós vamos, então, levar a um nível de profissionalização altamente qualificada e, por isso que tem aqui tanto um link no seu vídeo, como também abaixo do seu vídeo. Então, abaixo do vídeo tem um link aí, por favor, já clique lá agora e vai ter acesso ao site da Unip com informações muito claras das partes pedagógica, administrativa, metodológica e financeira. Por falar em parte financeira, você que é ex-aluna, ex-aluno, concluinte de uma graduação da Unip ou trabalha em empresa conveniada, já tem acesso a uma política imediata de descontos. E se você não teve esses 3 privilégios, há ainda a oportunidade de uma política de financiamento própria da Unip, ou seja, cursos com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas, cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 vezes. Esta é uma política de facilitação econômica por parte da Unip para você que está interessado e que vai fazer a nossa pós-graduação, de modo a beneficiá-los da melhor maneira possível. E é uma política de financiamento própria da Unip, que não vai precisar de nenhuma intermediação por bancos. Enfim, nós tão entusiasmados que estamos em ofertar a nossa pós-graduação da melhor maneira possível, que, quero lembrar, nós fazemos, estou disponível então pelo meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br e também para atender as suas mensagens, ligações e contatos no 11 99622 8835. Fiquem absolutamente à vontade para contactar, terei maior prazer de atender imediatamente ou logo depois dar respostas. Na nossa equipe, também estamos disponíveis no cursos@vidamental.com.br
e no 11 99 901 6189. Quer fazer contato diretamente com o NIP? Ótimo! Pode ser, você que mora na Grande São Paulo, eu indico o fixo 11 2166 1066. E você de todo o Brasil, no 0800 010 9000. Ou seja, fale direto com o NIP também e você vai ter acesso a um grupo de profissionais altamente qualificados para prestar todas as informações possíveis pelo telefone. Nós estamos à sua inteira disposição aqui na equipe fundamental e também pela Unip. Reafirma então toda a minha disponibilidade como coordenador para tirar todas as suas dúvidas e será um grande prazer dar as boas-vindas tanto nas aulas online como também presencialmente, recebendo-os com muita alegria para que possamos formá-los profissionais pós-graduados altamente qualificados para competirem com vantagem em entrevistas de emprego, processos seletivos, concursos públicos, no próprio mercado de trabalho particular, para que possa vencer com tranquilidade a concorrência pela competência. E mais, a pós-graduação é ótima oportunidade para ser reconhecido como diferenciado pelos seus pares, ser melhor remunerado, convidado para palestras, consultorias, entrevistas em rádio, televisão, jornal e assim por diante. Enfim, a pós-graduação conosco é uma grande oportunidade para um salto de carreira, porque nós temos o compromisso de levá-los a um nível de satisfação pessoal, performance profissional e rendimentos muito mais além.